Olá, fique à vontade. Sente-se à sua mesa para desfrutar de mais um banquete. Nessa mesa você se assenta. Nessa mesa você desfruta, mas tem mesas que você vai servir. Tem mesas que você vai estar como Marta, servindo. Tem mesas que você vai ser preparado, chamado para se assentar. Mas tem mesas que é só para você servir. E hoje eu quero te deixar bem claro que como a gente vem conversando, a gente já vem, num acompanhamento aí de falar sobre identificar o tempo, identificar, a mesa que te cabe, que você vai sentar, saber qual é a mesa, qual é a estação, qual é o tempo. E quando você sabe transitar nisso tudo, você também sabe que tem mesas que você só vai servir. Você não vai se assentar. Você não vai desfrutar daquela mesa, mas você vai servir. Eu quero contar uma história para você de 4 jovens que logo após Nabucodonosor tomar o reino, e eles são trazidos, para o rei, porque o rei mandou separar os mais inteligentes, os que pudessem ensinar a linguagem e tudo mais. Aqueles que eram melhores entre os que foram capturados para eles, trazido para eles esses 4 jovens. E quando eles já chegam, o Nabucodonosor, ele dá uma ordem para que o chefe ali, ele cuidasse deles com os mesmos alimentos que o próprio rei se alimentava. Para que eles, ao longo de 3 anos, sendo cuidados ali com essa alimentação que o rei julgava boa, iria os fortalecer. Eles eram chamados, foram separados para servir ao rei, para servir naquele lugar ao qual eles estavam vindo como escravos. E foi separado e dado para ele a melhor comida daquele lugar, a melhor bebida, aquilo que o próprio rei comia. Oferece como colocar aqui, uma dieta restritiva, porque dieta é o estilo de vida que a gente tem dentro daquilo que a gente come, mas tem as dietas restritivas que é para um propósito. Elas são separadas, ela tem aquele foco para um preparo. Só que Daniel, ele colocou no seu coração, olha que lindo, de não se contaminar com as coisas daquele lugar. Ele colocou no seu coração de permanecer fiel ao Senhor. E ele pede para aquele chefe para que ele não viesse comer daquelas comidas, mas que eles viessem se alimentar de legumes, verduras. E aquele chefe, ele fala para ele: você quer o quê? Quer arrumar um problema com o meu Senhor? Porque se eu der isso para você ao longo do período, você tá fraco e não poder servi-lo, você tá arrumando um problema para mim, porque ele me deu uma ordem de te dar essa alimentação. Mas Daniel, um homem sábio, ele fala para esse homem: só por 10 dias. Deixa eu me alimentar diferente, só faz um teste por 10 dias. Se você vê que no lugar de eu ficar abatido, desnutrido, perder as forças, eu ficar mais vistoso, ficar legal, ficar bem, aí você me permite continuar com a minha dieta, com aquilo que eu desejo me alimentar. E o favor de Deus para a vida de Daniel já foi colocado no coração daquele chefe. E aquele chefe vai e libera por 10 dias. Passados seus 10 dias, os 4 estão muito mais fortes, muito mais bonitos, muito mais cheios da presença do Senhor. E aí, o que acontece? Aquele chefe, ele permite que eles continuem a comer e a beber, daquilo que eles propuseram no coração dele. E depois dos 3 anos, eles estavam muito aptos para servir ao rei, com todo o vigor, com toda a ciência. E é Daniel, para você ler e meditar depois de Daniel, capítulo 1, que vai dizer no 17. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e habilidade em todo o aprendizado e sabedoria, e Daniel tinha entendimento de todas as visões do Senhor. Olha que lindo. Quando a gente se propõe se alimentar de acordo com aquilo que agrada a Deus, com aquilo que é a vontade de Deus, mesmo quando diante de nós tem um banquete, sabe? Um banquete preparado para você. Um banquete que você nem gastou e nem vai precisar preparar. Não, eles não se assentaram, eles não
comeram daquela mesa. Eles não comeram daquilo que estavam lhe oferecendo, mas eles escolheram comer daquilo que agradaria ao Senhor. Eles continuaram, mesmo exilados, mesmo escravizados, mesmo presos, que eles poderiam, entre aspas, dar desculpa. Deus, o Senhor permitiu que eu viesse até aqui. O Senhor permitisse que eu chegasse. O Senhor permitiu eu vir para cá e aqui é o que me oferece. E eles estão me obrigando a comer. Então eu tenho que comer. Não é essas desculpas que a gente dá. O Senhor não me trouxe para essa mesa, o Senhor não me trouxe para esse lugar, para servir nesse lugar, eu tenho que comer o que eles comem. Eu tenho que ficar parecido com eles. O Senhor não me trouxe para ser aceito? Não. Aceitação a gente busca de Deus, não dos homens. Aqueles homens eram inteligentes o bastante para saber que Israel foi entregue na mão de Nabucodonosor por causa dos seus erros, pecados, porque estavam agindo de forma que não agradava ao Senhor. Mas mesmo quando um todo de Israel estava passando por isso, eles se mantiveram fiéis. E Deus é aquele que vê quem é os que são fiéis. E ele está ali com aqueles. Ele tem o favor de Deus sobre a vida deles. Eles tinham sabedoria, eles tinham ciência. Daniel tinha revelações de sonho. Porque aquilo que o Senhor estava sobre a vida deles, assim como eles se manteram fiel, Jesus, né? Deus, né? Naquela época, ele que era mais atuante, era o nome de Deus. Deus se manteve fiel a eles. Mas, Verônica, você falou sobre servir. Ele, no caso, só não comeu. Não, ele estava sendo preparado para servir. Ele estava preparado para servir Nabucodonosor e eles serviram Nabucodonosor com todo respeito, com tudo aquilo que eles tinham de talento que o Senhor os deu para eles servirem, porque o que fez eles serem separados e trazido para perto de Nabucodonosor foi exatamente essas qualidades. Então, Deus já deu para eles essas qualidades para eles terem lugares diferenciados. E serviram bem ao rei. Mas não se contaminaram com aquilo que eles ofereciam. Porque você pode servir o seu opressor, mas você não precisa se tornar ele. Sabe quando a palavra do Senhor diz que a gente deve pagar o mal com o bem? Porque aquilo que você recebe não tem que dizer quem você é. Não tem que refletir quem você é. Então você não pode se tornar igual, se permitir se assentar à mesa e se tornar igual daqueles que estão te oprimindo, te caluniando, sabe? Dando o mesmo, pagando com a mesma moeda. Não, sirva a eles. Sirva os seus opressores, sirva os seus caluniadores, sirva os que te perseguem, sirva eles, mas não se torne um deles. Não, ele, Daniel, deixa eu ver aqui qual é o versículo. Porém, Daniel, é o 8. Porém, Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Ora, Deus havia trazido Daniel ao favor do temor com o príncipe dos eunucos. E o príncipe dos eunucos disse a Daniel: eu temo o meu senhor, o rei, que determinou que eu te alimentasse a tua bebida. Pois, por que deveria ele ver as vossas faces pior e aparente do que os jovens que são do teu tipo? Então vós me fareis arriscar a minha cabeça diante do rei. Então Daniel, a Melzar, a quem o príncipe dos eunucos havia estabelecido sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias, pois teus servos à prova, e te suplico por 10 dias que nos dê legumes para comer e água para beber. Presta atenção aqui. Ele falou assim: você quer que o rei veja a diferença entre você e os seus que comeram? Você quer que ele veja que comeram daquilo que ele ofereceu? Você quer que veja a diferença? Aqui tem 2 pontos. Daniel já liderava os nomes que depois foram trocados, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele já liderou os outros 3. Aquilo que eu comer, eles vão comer. Esses aqui são meus. Esses aqui são meus imitadores. Esses aqui compartilham do que eu compartilho. Eles servem a mesa, mas não sentam. Os outros querem se assentar com outros. Mas nós não nos assentaremos. E nós temos que ser como esses 4. Ainda que as oportunidades de sentar na mesa que vão me servir venha, a gente fale: não vou me assentar nessa mesa, eu só vou servir. Aqui o Senhor só me trouxe para servir. Não para comer a mesma comida, não para me alimentar do mesmo alimento. O meu alimento é diferente. Você vai ver muito isso dentro do seu trabalho. Contando muitas das vezes as conversações, os assuntos, as coisas são princípios diferentes, atitudes diferentes. Você está ali para servir. Você está ali para servir, para você ter o seu dinheiro para manter a sua casa. Mas você não está ali para se sentar na mesa e se tornar um deles.
Você está ali para mostrar a diferença, para que o seu semblante seja diferente deles, para que a sua aparência seja diferente deles, porque você tem comido e bebido de um alimento espiritual que te fortalece, que te dá ânimo, que te dá coragem, que te dá vigor. Então, a nossa aparência tem que ser diferenciada de quem se alimenta daquilo que é certo, daquilo que o Pai nos alimenta, aquilo que o Espírito tem nos alimentado. Então, é aí que nós manifestamos a glória de Deus, mostrando que somos diferentes. Eu não me assento, eu só sirvo, eu não me torno igual. Ah, mas eu vou ser a chata, você. Com toda a sabedoria de Deus, você não vai ser chato. Com toda a sabedoria e graça de Deus, você vai ser espelho. E as pessoas ainda vão consultar a você. Ainda vão se agradar de ouvir o que você tem a dizer. E se talvez não querem ouvir, deixa de lado, mas siga. Siga fazendo a vontade de Deus, porque depois de 3 anos de preparo, que eles tiveram voz, que eles começaram a servir. Mas já era visível a aparência deles, já era visível o quanto eles eram diferentes. Então hoje, o que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você, sirva aonde ele te colocou. Mas escolha, propõe no seu coração. Não se contaminar. Mas Senhor, foi o Senhor que me botou nesse trabalho aqui. E você vê como que eles são. Ok, ele te colocou aí, mas você não precisa comer do que eles comem. Você não precisa beber do que eles bebem. Ah, mas nessa escola aqui, ó, Senhor, que foi o Senhor que me trouxe, o Senhor quebrou a porta. Olha como eles se comportam. Mas você é diferente. Você é filho. Você é filha. O seu comportamento tem que ser diferente. Escolha outro tipo de comida e de bebida. E deixa que isso venha te mostrar que você ainda é mais forte e inteligente do que eles. Porque o alimento que você escolhe é muito mais profundo. Então, hoje, às vezes você vai ter que ir trazendo para alimentação. Posso trazer um pouquinho? Ah, deixa eu cumprimentar aqui. Vai ter mesas que você vai servir a mesa, você vai estar ali trabalhando, você não precisa comer, porque a sua alimentação está diferente. Talvez o seu propósito, o seu projeto agora é uma alimentação diferenciada. Mas tá todo mundo comendo doce, mas você não precisa comer doce. Ah, mas tá todo mundo. Mas você não precisa. Ah, mas aí eu vou ser diferente. Qual o problema de ser diferente? Qual é o problema de ser diferente? Você só tá com um propósito diferente. Mas você não precisa deixar de servir. Serve. Mas não se contamina. Não estou trazendo aqui a contaminação da comida. Mas muitas das vezes comemos aquilo que vai nos fazer mal, só para nos sentir pertencente a um grupo. Muitas das vezes nos alimentamos para se sentir pertencente ou para ter uma comunhão, que comunhão não quer dizer que você tem que estar comendo a mesma coisa, para depois você se sentir mal e não exercer aquilo que o Senhor está falando com você. Então hoje, propõe no seu coração a não se contaminar. Propõe no seu coração a exercer e viver aquilo que o Senhor te chamou. Então, sirva a mesa que o Senhor tem te colocado, mas você não precisa sentar. Se não é que é para você se sentar, porque você sabe. Com a mesa que não é para você se sentar. Não se assente. Mas se for necessário servi-la, sirva com todo amor, com todo carinho. Fica com Deus, tenha um dia abençoado em nome de Jesus.